Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira e a gente vai fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida nessa terça-feira, para a nossa mudança de vida, né? O que Ele quer para nós hoje. A igreja nos apresenta o seu evangelho, tudo aquilo que Ele pregou, né? Aos seus discípulos, deixou todos os ensinamentos para que a gente pudesse seguir esses ensinamentos e trazer para a nossa vida, né? Então hoje a gente vai ver o que ele trouxe para o dia de hoje, o que a igreja nos apresenta, né? No seu evangelho de hoje, né? Eu com essa cara aqui, né? Meio que emocionada, mas de felicidade, né? Tive uma notícia assim feliz, né? E tô assim radiante. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de João. A gente vai aqui para o livro de João, capítulo 16, e o versículo hoje é do 5 ao 11. Do 5 ao 11. Ao 11, aqui. O Espírito vai desmascarar o mundo. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo, porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, ou seja, o Espírito Santo. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é pecador? Aqueles que não acreditaram em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo que já foi condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus, ela nos apresenta, né, Jesus Cristo tendo ali uma conversa com seus discípulos. Ele estava ali partilhando que ele iria embora. Que ele iria embora. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu que a palavra diz que o coração dos discípulos estavam ali apertados, né? Com certeza com medo. Medo de perguntar a Jesus para onde ele iria, né? Porque Jesus falava sobre a sua morte abertamente, de que morte ia morrer, mas eles não entendiam, ou seja, eles tinham um coração fechado para entender isso. Eles não queriam, na verdade, né, entender de verdade que Jesus iria morrer e iria deixá-los, né? Eles não se viam sem Jesus mais. Por quê? Porque Jesus ali era a fortaleza deles. Jesus curava, então eles tinham Jesus ali, eles não imaginavam ficar sem Jesus, então eles ficavam ali meio que encapados, sem querer entender o que Jesus fazia. E nessa passagem, aconteceu de Jesus falar abertamente para eles que ele estava ali, mas ia chegar um momento que ele não estaria mais, né? Mas aí a gente vê a promessa de Jesus, quando ele diz, mas eu preciso ir. Eu sinto que vocês, é como se ele falasse assim para os discípulos, eu sinto que vocês estão com o coração dilacerado, o coração triste, vocês não querem aceitar
mas eu vou deixar aqui dito que eu preciso ir, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Né? O Paráclito não descerá sobre vocês e permanecerão em vocês. E é justamente o Paráclito que vai ajudar vocês a discernir as coisas do mundo. O que é o Paráclito? É o Espírito Santo. É como se Jesus dissesse assim: não vai mudar nada. Eu estou indo, a minha carne, ela está indo. Vocês não vão me ver aqui como eu estou. Vocês não vão me ver mais. Mas espiritualmente eu estarei com vocês através do Paráclito que o meu Pai vai enviar para vocês, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito que movia a carne de Jesus aqui na terra, né? O mesmo Espírito Santo descerá sobre vocês. Né? Vocês serão perseguidos, serão, mas vocês terão esse auxílio do Espírito Santo do lado de vocês. Né? Então, esse Espírito Santo, e aí ele explica que o Espírito Santo precisaria vir para que eles entendessem o porquê, né, dessa vinda do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo eles iriam ter discernimento. Eles iriam ter discernimento das coisas, não é? Eles iam saber, aí aqui ele distingue muito bem, né? O pecador, o condenado, o justo, né? Então ele diz aqui quem é o pecador, quem é o justo e quem é o condenado, né? O pecador é todo aquele que não crê em mim. Né? A gente pode até nos tirar, né? A gente pode até nos tirar desse meio, gente, não, mas eu creio em Jesus. Mas a gente já viu aqui que o crer é relacionado a obedecer. O amar Jesus, como ele fala, assim como você, eu quero que você me ame, né? Assim como meu Pai me amou. Então, se eu amo, eu obedeço, né? Se eu tenho fé, se eu acredito, eu obedeço também. Então, tudo é sobre a obediência, principalmente aos mandamentos, ao que ele ensina, né? Então ele diz aqui: quem é o pecador é todo aquele que não crê em mim. Eu posso me colocar, ou já me coloquei, aqui nesse meio, porque eu acreditava, mas eu não obedecia. Então eu estaria nesse meio aqui, do pecador, né? Estaria aqui. Eu ainda continuo. Por quê? Porque eu continuo desobedecendo. Eu não posso me tirar meu corpinho fora desse polvinho que estava aqui, não. A gente, todos nós, somos pecadores e estamos aqui, nesse meio aqui que Jesus fala. Aí quando eu acredito no Espírito Santo e eu começo a invocar o Espírito Santo, ele começa a me mostrar os meus pecados e os meus erros. E aí eu começo a mudar de vida. Eu começo a tirar a minha vontade da carne em pecar, em fazer tudo o que eu quero para fazer a obediência a Deus, para ter temor a Jesus. Entendeu? Então eu passo a ter temor. Eu penso 2, 3 vezes antes de fazer a coisa errada, né? Principalmente em relação aos pecados. Então, eu posso pecar? Posso. Vou pecar a minha vida inteira, até morrer. Mas eu vou pensar 2 vezes antes de fazer. Se eu for fazer aquilo ali, eu vou fazer, mas eu vou fazer aquilo ali tendo consciência de que eu estou ferindo o coração de Deus, que eu estou magoando Jesus Cristo com a minha atitude, com a minha desobediência. Nós somos filhos desobedientes e iremos ser sempre, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai permanecer no meio de vocês e vai lhe mostrar isso. Quem é o justo? A palavra diz, eu. Ele diz, eu sou o justo. O único justo
desse meio aqui todinho sou eu. Então você vai reconhecer através do Espírito Santo que eu sou o justo, que eu sou o Pai, que você precisa me obedecer para que eu possa aceitar você na vida eterna, para que eu possa aceitar você namorada que eu estou preparando para você, né? Eu vou aceitar você porque você me ama, porque você está acreditando no meu Espírito Santo, você está clamando por ele, você está pedindo ele e ele está te mostrando que eu que mando na sua vida. Não é mais você que manda, né? A gente tem mania de achar que nós somos dono do nosso corpo, nós somos dono da nossa vida, que a gente faz o que a gente quer, que a gente não deve obediência a ninguém, né? Só que a gente, a partir do momento que a gente chama o Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa convivência, a gente tem ele como um amigo, né? Fiel, aquele amigo confidente. Ele vai nos fazer ver toda essa realidade, que eu tô errando, que eu tô pecando, que eu não posso fazer isso mesmo que a minha carne queira, mesmo que o meu desejo queira, né? Eu tenho que me voltar para o desejo de Jesus. O que ele quer para minha vida? Ele só quer coisas boas. Aquilo que eu escolho aqui na terra é ruim para mim. É pecado o que eu escolho. Por quê? Porque aqui, a vida na terra, a nossa vida humana, ela nos oferece só coisas para nos afastar de Jesus. É difícil chegar algo na nossa casa, nos convidando à palavra de Deus, nos convidando aí a uma igreja, a um grupo de oração. É difícil. O que chega é convite para o mundo, né? Então Jesus vem dizer: eu sou o justo. Então o Espírito Santo ele vai te mostrar aonde você está pecando, né? Você é pecador. Você é pecador. Aí a gente pode até se confundir aqui quando a gente vê essa passagem que ele diz assim: quem é o pecador? Né? Aí a gente se sai, porque a palavra diz: o pecador é aquele que não acredita em mim. Se eu acredito, eu obedeço, né? Se eu não obedeço, eu não acredito. Então a gente via isso em outras passagens, né, que Jesus fala sobre o amor. Se você me ama, você me obedece. Então, se você me ama, você vai se esforçar para viver os mandamentos de Deus. Se você não me ama, você não vai me obedecer. Então, eu não estarei, nem eu e nem meu Pai estarei em você, né? Aí ele vem e fala aqui: quem é o condenado? O Espírito Santo vai te mostrar quem é o condenado. Condenado é Satanás, que já está condenado, né? Em cima da vitória de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele é um condenado. Então, ele é um condenado na minha vida, ele é um condenado na sua vida. Quando você coloca o Espírito Santo, você vai conseguir ver isso. Você não vai ficar com medo dele, porque você sabe que perto de você está o Espírito Santo de Deus, lhe protegendo. O próprio Jesus está ao seu lado lhe protegendo. Então, não tem inimigo, não tem maldade que chegue junto de você, mas eu preciso acreditar. Se eu não acredito, eu acredito desacreditando, a coisa não acontece, né? Porque a gente acredita desacreditando. Muitas vezes a gente diz assim: nossa, né, eu tô morrendo de medo, porque eu passei ali, uma cigana me parou e disse que tem alguém fazendo macumba para mim. Tem gente fazendo isso, fazendo aquilo para eu morrer, porque isso, porque aquilo, para atrasar a minha vida. Aí você vai para casa, acumula aquilo ali e leva para a vida. Aí fica, tudo que acontece, quebrou um copo, misericórdia, é a macumba que estão fazendo para mim. Ah, mas aconteceu qualquer coisa, nossa, estão fazendo macumba para mim. Então você absorve aquilo ali, não é? Então eu não acredito no Espírito Santo quando eu faço isso.
Eu não acredito no Espírito Santo quando eu abro o horóscopo para saber qual é a cor da roupa que eu vou vestir hoje, porque o horóscopo está dizendo que é um dia de sorte, né? O horóscopo disse hoje que o meu número da sorte é 1000, é 5, é 10, é 8. Aí eu vou lá na jogatina, vou lá jogar. Vou jogar isso aqui porque vai dar sorte, vai dar... Eu não acredito no Espírito Santo, eu não acredito em Jesus Cristo. Quem tem o Espírito Santo é Ele só e pronto. A gente não pode colocar essas coisas na nossa vida. Não pode, né? A gente não pode. Carta, ler mão. Ah, vamos ler a mão. Encontra uma cigana na rua, a cigana abre sua mão. Aí tá lá. Diz tudo o que você não quer ouvir ou que você quer ouvir. Pega teu dinheiro, bota no bolso e vai embora. E a nossa vida, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento que Jesus se fez presente na cruz. Ele, carnalmente, a gente não vê mais, os discípulos não via mais, mas ele estava dizendo ali, eu estarei do lado de vocês, o Espírito Santo. Mas vocês precisam acreditar no Espírito Santo e pedir. Então eu peço o Espírito Santo de várias formas. Eu peço em oração. Eu procuro aqui na internet orações do Espírito Santo, texto do Espírito Santo que tem. Eu posso rezar o texto. Eu posso orar quando eu acordo ao Espírito Santo. Na hora do meu almoço eu posso invocar o Espírito Santo, pedir que ele esteja presente ali para que a paz reine. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Ele está dizendo, eu preciso ir para que o Paráclito venha. O Paráclito é o Espírito Santo. Para que ele venha. Né? Para que ele venha, para que vocês tenham a mente aberta, para que vocês possam invocar. Enquanto eu estiver aqui, vocês vão estar se sentindo seguros, né? Claro, a gente está ali com o Todo-Poderoso, aquele que nos defende, aquele que faz tudo por nós. Então, enquanto eu estiver aqui, vocês vão ficar ali, somente ali, acomodados. Mas quando eu me for, vai surgir isso que está surgindo aí no coração de vocês, o medo. O medo da solidão, o medo de estar sozinho, o medo de ser perseguido, porque vocês vão ser assim como eu estou sendo. Então, aquelas palavras para os discípulos é para nós também. Nós também somos perseguidos quando a gente se converte, quando a gente fala da palavra de Deus, né? As pessoas, elas não entendem. Elas acham que a gente virou barata de igreja, que a gente agora só fala das coisas de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, quando você se enche do Espírito Santo, quando você se enche dos louvores, quando você se enche da presença na igreja, quando você se enche da Santa Eucaristia, você só pode aspirar mais coisas do alto do que daqui da terra. Então, se chega uma pessoa que ainda está no mundo, que ainda não entende isso aqui, vai conversar contigo coisas do mundo, você vai ali até interagir, claro, porque você também é do mundo. Você vai dar suas opiniões, suas opiniões serão totalmente diferentes da opinião de pessoas do mundo, né? Você vai aconselhar que a pessoa saia daquele lugar aonde ofende o coração de Deus. Qual é o lugar que ofende o coração de Deus? É aquele lugar onde estão praticando coisas que não agrada o seu coração. Então, se você tem uma amizade que participa de uma roda de funk, que está cantando aquelas músicas podres, que está levando você, a se expor seu corpo, a sua dança sensual ali, para que aqueles ratos, né? Aqueles guabiru fiquem ali, somente ali, desfrutando do teu corpo, muitas vezes usando, jogando fora. Tu vai dar um conselho diferente, né? Tu vai mostrar aqui o que Jesus quer para aquela pessoa. Tu vai mostrar que o corpo daquela pessoa é templo do Espírito Santo, que não pode estar sendo mostrado, não. Não pode estar sendo exposto. Tu não pode chegar e dançar ali o que tu quer. Não pode. Entendeu por quê? Porque tu obedece ao Espírito Santo.
Tu acredita no Espírito Santo, tu ama Jesus Cristo e tu obedece. Então tu vai lá, tu dá aquele conselho e muitos não vão aceitar. Não vão aceitar. Porque não entende. A culpa não é nem deles, é porque não entende, porque não aspiram nada do alto, aspiram as coisas terrenas. Nós que entendemos hoje a palavra de Deus e mudamos um pouquinho, a gente também aspirava as coisas da terra, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei bicada com vinho, a primeira vez que eu tomei vinho e a primeira vez que eu também fiquei embriagada com vinho, né? Que eu só faltei morrer de botar os bofos para fora, foi numa sexta-feira santa, né? Na frente de casa, com duas amiguinhas, tá, vamos comprar um vinho, vamos comprar um vinho. Então a gente foi lá, mas tinha uma inocência ali, a gente não tava ali para ficar embriagado, mesmo porque foi a primeira vez que eu tomei o vinho, né? E a ressaca de vinho é triste. Foi numa sexta-feira da paixão. Olha o pecado, né? Então nós somos assim, a gente aspira as coisas da terra. Eu nunca esqueci isso, porque foi um dia que quase que eu morria, quase que eu empacotava de tanto botar os bofos para fora, né? E de dor de cabeça. Sexta-feira Santa, né? Já pedi perdão por isso, mas Jesus sabia que eu não tinha entendimento de nada da palavra, assim também como as pessoas que chegam perto da gente, que a gente começa a falar da palavra de Deus e elas não gostam. Elas acham que a gente virou barata de igreja, né? Então hoje Jesus vem nos deixar essa certeza para que a gente não tenha medo por onde a gente passe, o que a gente vai fazer, né? Para a gente que acredita no Espírito Santo, só existe um limite, o céu, mais nada. Aqui na terra você pode resolver tudo com o Espírito Santo. A gente falava em outro vídeo aí. Ele é a nossa inspiração, ele é o nosso caminho. É só ele que vai mostrar o caminho certo para que você siga verdadeiramente, não é? Não vá em cabeça de líderes de ninguém. De pessoas que vai na tua casa fazer, passam muitos na porta, né? Ah, vamos fazer aqui um estudo bíblico, né? Uma coisa, outra. Não. Peça ao Espírito Santo, não tem professor melhor do que ele. E Jesus hoje vem dizer, eu sou o próprio Espírito Santo, né? Nada vai acontecer com vocês. Eu vou, mas o Paráclito virá. Ele precisa vir para que você o invoque. Eu aqui, vocês estão muito acomodados, né? Muito acomodados. Tudo que acontece, corre para o Senhor. Ah, faltou peixe, corre para o Senhor. Ah, tem uma tempestade, vamos acordar o Senhor lá no barco. Não. Assim vocês não evoluem. Assim vocês não crescem na fé. Para nós, a gente não cresce. Então eu preciso hoje levar o Espírito Santo para a minha vida, para onde eu for. Para tudo o que eu for fazer, né? Eu vou trabalhar, o Espírito Santo vai à minha frente. Eu vou resolver problema, o Espírito Santo vai à minha frente. Ele é o Paráclito que Jesus deixou. Então isso não é fingimento, né? Muitas vezes a gente chega num grupo de oração, a gente vê a oração em línguas. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que zombam, que diz que não é. Mas a oração em línguas, ela não edifica a assembleia, né? Você veja que quando as pessoas elas estão invocando o Espírito Santo e começam a oração em línguas, as pessoas elas não entendem, porque ali existem pessoas que são convertidas, existem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem essa linguagem do Espírito Santo e tem pessoas que não. Então fica aquilo que ninguém entende, o que é que está acontecendo, principalmente se você não tem habilidade com isso. O que é que está acontecendo aqui? Muitos se assustam, né? Mas a oração em línguas, ela te edifica. É uma oração do Espírito Santo. É uma oração que o Espírito Santo está te lavando por dentro, né? É uma oração que, na hora que falta palavras para a sua oração, ele entra em ação e ali ele faz
morada no seu interior. É uma cura espiritual que você está tendo naquele momento. Então é muito importante o grupo de oração na nossa vida. Não é só a igreja, só a missa. A missa, ela é essencial. Pelo menos todos os domingos você participar. Mas o grupo de oração, ele transforma. O grupo de oração, ele te converte. Ele te leva a conhecer esse Espírito Santo, esse momento do Espírito Santo, essas coisas que a gente vai... Então é através do grupo de oração carismático que a gente conhece verdadeiramente o Espírito Santo e passa a invocar na nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.